Olá, estudante do sexto ano! Estamos começando mais uma aula aqui pelo SEAD, especialmente feita para você. E hoje vamos trabalhar aí no nosso SEAD Play de Língua Portuguesa a questão das finalidades discursivas, tirinhas e charges. Eu sou a professora Raquel Ferraz e estarei com você aqui ministrando essa habilidade que nós precisamos adquirir ao trabalhar com textos que trabalham formas discursivas. Então, bora começar? Qual o desafio, então, para nós hoje na tela para você? Quais as características de uma charge ou uma tirinha? Quais são essas características que ela apresenta? Vamos descobrir juntos? Então, bora lá! Vamos para a nossa atividade, que começa aí. Vou trabalhar hoje uma atividade do Toda Matéria com vocês, que é um dos sites que eu tenho passado para vocês, para que vocês possam pesquisar. Na tela aí nós temos, para começar, a questão 1. Vocês vão perceber que essa questão é comentada, então a gente vai ter oportunidade de entender o porquê da resposta correta. Questão 1. Analise a tirinha abaixo e selecione a alternativa correta. Nós temos aí uma tirinha da Mafalda. No primeiro quadrinho está dizendo: é incrível a importância do dedo indicador. O patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Ela está aí tentando interpretar o uso aí do nosso indicador, esse dedo que nós temos aqui, ó, que serve para apontar. Mas ela faz uma certa confusão aí entre os dois termos, né? O dedo indicador e o indicador de desemprego. E aí nós temos as opções. Qual seria a opção correta para justificar essa confusão que a Mafalda faz aí em relação ao indicador? A. A tirinha aborda a importância dos gestos na linguagem não verbal. Não é isso que a tirinha está querendo dizer, né? Letra B. A tirinha faz uma crítica às posições hierárquicas das relações laborais. Contexto muito difícil para a gente entender, né? Também não é essa. A tirinha utiliza o humor através da confusão que a Mafalda faz entre o dedo indicador e o indicador usado para estimar a taxa de desemprego. Faz mais coerência, não é? Mais coerente essa resposta? Mas vamos ler a D. A tirinha faz uma crítica a injustiças sociais. Não é isso. Então, a tirinha da Mafalda nada mais é do que está fazendo, né? É um humor, né? Uma tirinha de humor, que ela está fazendo essa confusão entre o dedo indicador e o tal indicador que é citado aí pra gente, né? Vou fechar aqui, que parece estar aberto aqui a minha página aqui do lado, eu nem tinha percebido. Então, vamos lá, questão número 2. Vamos validar a resposta? Validamos, questão correta. A Mafalda é uma criança que não entende conceito de economia e a associação que foi feita aí, né, faz com que isso fique engraçado. Ela está falando do dedo indicador e achando que isso é um indicador, né, do tal desemprego. Então, ela associa esses indicadores ao dedo indicador, porque as pessoas costumam apontar o indicador para alguém como uma atitude de superioridade, tal como os patrões fazem com os empregados. Questão 2, nós temos aí uma outra charge, e essa charge aí vai começar assim, ó. É um absurdo pessoas de 6 anos não poderem votar. Aí o tigrinho só olha para ele, né? E ele continua: aqui estou eu, um cidadão sem poder escolher seu governo. E aí ele pergunta pro menino, né? Você está preocupado com os rumos do nosso país? Aí ele: não, eu só queria um pedaço maior do bolo, né? Então, aí o Calvin está trazendo para nós aí uma sátira também, é um humor, né? Sobre ele está tentando comparar, né, a questão de você ter direito a essas escolhas com a questão dele poder ter uma parte maior, né? Quando você fala de política, da ideia de que você comanda, você manda, né? Então, letra A. Calvo expressa indiferença em relação aos problemas do país, ressaltando o egocentrismo e a falta de maturidade política. E aí, você concorda com esse primeiro aí? Ele não entende nada, né? Ele não quer nem saber do que está acontecendo com o país e, na verdade, ele só está pensando em si mesmo, né? E não tendo maturidade, porque ele é uma criança, ele não sabe nada de política. Ou letra B, Calvi questiona a falta de participação das crianças na política
evidenciando a necessidade de mais participação democrática desde a infância. C. Calvin está criticando a ausência de educação sobre políticas nas escolas, apontando a necessidade de formação nessa área. Isso aí tá fora, né? Porque ele nem falou sobre formação. Calvin denuncia as desigualdades, destacando a marginalização das crianças na sociedade. Na verdade, ele não está falando de nenhuma desigualdade, né? Ele está querendo aí ser egoísta mesmo. Então, a resposta que nós podemos marcar aqui é a letra A. Ele está sendo egocêntrico, ele não tem nenhum tipo de maturidade política, ele não sabe nada de política, e ele nem está falando sobre problemas realmente do país, ele não está nem preocupado com os problemas do país. Vamos validar a resposta? Validamos, correto, a letra A. O Calvo expressa sua insatisfação com o fato de não poder votar, mas revela que não está preocupado com os rumos do país. Ele está preocupado com o próprio interesse dele de ganhar um pedaço de bolo maior. Foi o que a gente conversou, né? Ele sendo egoísta enquanto criança e torcendo porque ele quer, aquilo que ele deseja. Então, resposta comentada. Questão 3. A questão 3 nós temos um aí do Garfield, muito vista, né? Em algumas provas, principalmente do Enem. E ela vem dizendo aí para nós, ó. Questão 3. Identifique a figura de linguagem predominante na tira abaixo. Explique como ela contribuiu para o humor presente no diálogo entre os personagens. Começa aí, né, o dono do Garfield dizendo: ora, o que é isso? Um aquário vazio. E aí o Garfield pensando, né? Primeiro ele finge surpresa. Aí ele continua. Talvez tenham crescido pernas nos peixes e eles tenham fugido. Aí o Garfield continua pensando. Depois vem o sarcasmo. Aí, terceiro quadro. Você tem que parar de comer os peixinhos dourados. Ele se volta contra o Garfield, né? E aí o Garfield diz. E aí começa a falar besteira. Como sempre, o Garfield dando uma de inocente. Qual então é a figura de linguagem que está sendo usada nesses quadrinhos? A ironia, né? Ele diz uma coisa, mas pensando em outra, né? Quando ele diz assim, acho que os peixinhos criaram pernas e saíram andando. A gente sabe que isso não existe, né? Mas ele está querendo dizer para o Garfield assim, poderia ser uma desculpa, né? Que ele poderia dar. Então, ironia, está sendo irônico. Então, a resposta certa é ironia. E aí ele explica que a figura de linguagem é ironia, uma figura de pensamento usada para dizer o contrário do que a gente pensa. Questão número 4, nós temos aí a nossa amiga de novo, né? Tá o Charlie, é o Charlie? Acho que é Charlie que ele chama. E a irmã perguntando, o que você faria se derrubasse tudo isso? O que você faria se eu derrubasse tudo isso? Ela falando, né? Aí ele, provavelmente, nada no momento. Aí ela falou, aí ele continua. Mas após alguns anos, depois que você casasse, seu marido me pedisse para ser avalista de uma nova casa para vocês dois, eu recusaria. Aí ele termina. Irmãos mais novos aprendem a pensar rápido. Você viu a dele, a tática dele? Então ele está falando sobre a importância de ser ágil na resolução de problemas, a importância de estabelecer limites nas relações familiares, a necessidade de saber o significado de termos como avalista, ou ele está falando sobre a sabedoria adquirida em experiências familiares? Está mais vinculado aí à experiência, né? Ele sabe como contornar uma situação onde a irmã está sendo ali, vamos dizer assim, um pouco maldosa, né? Querendo destruir a torre que ele está fazendo. E aí ele usa um pensamento futuro para dizer isso para ela. Então, aí, ó, correto. Então, o diálogo entre os irmãos mostra a perspicácia do mais novo, que ao ser ameaçado pela irmã, ele responde de forma tão inteligente que faz ela desistir imediatamente de estragar a brincadeira do irmão. Então, aí ele usou de inteligência para tirar a irmã ali do pensamento ruim que ela estava de destruir sua brincadeira. Não vou fazer o último, mas o último você pode fazer depois, tá? Acessando o QR Code. Todas essas questões, volta para mim aqui, Rosângela. Todas as questões são comentadas, então se você responder errado, ele vai validar, ele vai colocar sua resposta lá como errada de vermelho e vai explicar por que você errou, tá? Como a gente fez todas aí e foi acertando, então ele só validou aquela resposta e disse o porquê que aquela resposta estava correta. Da mesma forma, se você errar, ele vai dizer qual que era a certa e dizer por que você errou a sua questão, né? E aí eu coloquei para vocês, voltando para o nosso slide, coloquei para vocês também
outro modelo de atividade que você também vai poder acessar pelo QR Code. Também tem gabarito, tá? Não tem comentário, mas tem um gabarito para você fazer a atividade, testar seus conhecimentos aí, fazendo interpretação de charges de tirinhas. E depois você pode olhar no gabarito se você acertou, qual você errou, por que você errou, e você pode pesquisar mais e descobrir mais sobre esse assunto. O que que nós aprendemos então hoje? Na nossa tela, nós aprendemos que existe uma sequência, né? E que essa sequência precisa ser dentro do que você está estudando. Cada um desses textos tem uma característica diferente do outro. Então, eu coloquei que a tirinha é uma sequência de quadrinhos, que geralmente é uma crítica aos valores sociais, é um tipo de texto humorístico e é publicado com regularidade, né, nos jornais, por exemplo, ou até nas redes sociais, na internet, você vai encontrar muitas tirinhas falando sobre problemas sociais. A charge é um texto mais jornalístico, ele é crítico, mas ao mesmo tempo tem humor também, fazendo uma crítica ao que aconteceu na realidade. Então ele apresenta um texto verbal e na maioria das vezes também tem texto, né? Tem a parte de textual, não só a imagem, mas texto também. E aí eu coloquei características tanto da tirinha quanto da charge, que você depois vai poder registrar aí no seu caderno que você está anotando as nossas aulas, ou retomando, né, esses conceitos, e poder aplicá-los aí no seu dia a dia. Voltando para mim, eu finalizo aqui a nossa aula. Se você gostou, se você gostou de rever esses conceitos, de tentar interpretar essas charges de tirinhas, faça lá a nossa atividade que eu deixei para vocês aí, para que vocês possam exercitar. Confira o gabarito e veja como você se encontra. Se você está aí craque na língua portuguesa, entendendo tudo, ou se você ainda precisa melhorar ainda alguns conceitos, e isso é importante para que você cresça enquanto estudante. Fico por aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, se não é inscrito, se inscreva, tá? E deixa aí a sua contribuição para conosco, e eu fico por aqui e te espero na próxima aula.